Evite as distrações, para que você não perca nada daquilo que o Espírito Santo tem a acrescentar na sua vida através da palavra de hoje. Obrigado, Marcelo, pela contribuição aí no teclado. Estamos felizes com esse novo tempo na igreja. Estamos felizes com o louvor, com as pessoas que se reintegraram, como Érica, Marcelo, que se integrou à nossa equipe. Felizes também pela volta da pastora Sandra, amém? Já está aqui mais animadinha, já falando, já está mais solta, e cremos na plena recuperação dela, amém? Felizes e honrados também com a pastora Ciene conosco, uma senhora que temos um carinho muito grande, e é um privilégio muito grande sempre recebê-la aqui conosco nos nossos cultos, amém? E o nosso amado ancião, pastor Heleno, que é o homem que destila sabedoria para nos abençoar, amém, queridos? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, abrimos o nosso coração para receber a semente da Tua palavra, palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sabemos, porque sabemos que o Senhor nessa noite tem algo reservado para tocar nos nossos corações, no poderoso nome de Jesus. Queridos, o tema de hoje, ele é feito em cima de uma pergunta. E a pergunta é: quem é mais importante? Repitam todos comigo: quem é mais importante? Quem é mais importante? E aí você vai me responder com uma outra pergunta. Certamente já está passando em sua cabeça: mais importante em quê? Mais importante na minha e na sua vida. Quem é mais importante? Quem é mais importante para você? Uma mãe talvez diga: para mim o mais importante são os meus filhos. Talvez para uma mulher que não tem filhos ainda, ela vai dizer que o mais importante seja o seu marido. Vice-versa, o marido vai dizer que o mais importante para ele é a esposa. Talvez o namorado, muito empolgado, ainda naquela fase do romantismo, vai dizer que o mais importante para ele é a namorada, ou vice-versa. Talvez para um filho ele vai dizer que o mais importante são os seus pais. E são, de fato, pessoas que devem ter um grau e um peso muito grande de importância na minha e na sua vida, essas pessoas. Mas a pergunta é: quem é mais importante? Você tem essa resposta no seu coração? Eu sei que às vezes, da boca para fora, a gente já tem até essa resposta no automático, em dizer automaticamente que a pessoa mais importante na vida é quem? É Jesus. O mais importante para mim é Deus. Mas nós vamos ver hoje, pela palavra de Deus, se de fato é assim que as coisas funcionam. Ao analisar esse texto que nós temos aqui de João capítulo 12, a gente encontra Jesus em uma casa, rodeado por algumas pessoas, e algo acontece nessa casa, que esse acontecimento acaba, na verdade, expressando como cada uma daquelas pessoas naquele ambiente consideravam Jesus.
mas que de uma maneira superficial, se fôssemos perguntar para aquelas pessoas naquele ambiente, quem seria a pessoa mais importante ali, talvez uma resposta rápida, no automático seria, logicamente, é quem? Jesus. Mas nós vamos ver que muitas vezes essa resposta não pode ser algo somente automático da cabeça, mas tem que ser algo do íntimo, do coração. Vamos ver João capítulo 12, entrar nesse contexto e discorrer com a ministração em cima dele. João capítulo 12 diz que 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava quem, amados? Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado da onde, amados? Dos mortos. Imagine a repercussão que não causou em Betânia, quando as pessoas daquela comunidade ficaram sabendo que Jesus Cristo, aquele que havia ressuscitado Lázaro depois de 4 dias morto, agora estava ali novamente em Betânia. O que passava na cabeça das pessoas daquela comunidade? Certamente muitas pessoas tinham a curiosidade de querer ver e saber quem era Jesus. E aí continua o texto dizendo que prepararam um jantar em homenagem a quem? A Jesus. Até aqui está tudo bem, sim ou não? Sim. Ora, que coisa boa, Jesus chegou a Betânia. Vamos preparar então o quê? Um jantar em homenagem a Jesus, em honra a Jesus, certamente dando para Jesus uma certa relevância e uma certa o quê? Consideração e importância por estar ele naquela cidade, naquela comunidade. E diz bem assim que Marta servia e Lázaro estava o que, amados? À mesa com ele. Era o costume, não é? As mulheres não sentavam à mesa como agora pode sentar na nossa cultura, mas naquela época não. As mulheres não podiam sentar à mesa, elas sempre ficavam mais distantes, afastadas. E ali estava Jesus sentado à mesa e diz que Marta servia e Lázaro estava com ele. Então Maria pegou o que, amados? Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de quem, amado? De Jesus, e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume, mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: esse perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado a quem? Aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade ele era ladrão. E como responsável pelo dinheiro, logicamente, do ministério de Jesus, muitas vezes ele roubava uma parte para si. Jesus então respondeu: deixe-a em paz, ela fez isso como preparação para meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Quantos podem dizer amém? Me chama a atenção algumas coisas interessantes nesse texto, porque Marta, ela de fato considerava muito Jesus. Marta era irmã de quem? De Lázaro. E Marta sentiu muito na época da morte, pelo seu irmão ter morrido. E ela, quando tratou dessa questão com Jesus,
antes de Jesus ressuscitar Lázaro, ela tinha até colocado uma meia-culpa da morte do seu irmão em Jesus, porque ela disse bem assim, que se ele estivesse lá, Lázaro não teria o quê? Morrido. Ela botou uma meia-culpa da morte do seu irmão em Jesus. Então, se ela culpou muito Jesus, se ela tinha essa consciência de culpa por Jesus, em Jesus, por Lázaro ter morrido, e se Jesus então ressuscita Lázaro, eu acredito que ela devia se sentir agora com muita vergonha e muito devedora de Jesus, sim ou não? Porque ele chegou lá, e quando ele chegou, ele ressuscitou quem? O seu irmão. Então ela deveria se sentir realmente como uma grande devedora, e deveria ser aquela pessoa que, ao encontrar-se com Jesus, deveria voltar para ele o máximo de toda a sua atenção e procurar sempre extrair dele alguma coisa relevante, de valor, que agregasse para a vida dela. Mas mesmo Marta tendo visto a ressurreição do seu irmão, agora quando Jesus chega em sua casa, ela bota o seu foco no serviço, tirando a sua atenção daquele que seria mais importante naquele ambiente, que era quem? Jesus. Então Marta, ela considerava Jesus, mas será que ela considerava Jesus com todo esse grau de importância que ele realmente deveria ter? Eu quero que você pense. Nós encontramos também aqui Judas, que tem um comportamento, apesar de ser um discípulo de Jesus, um discípulo que havia escolhido para ser um apóstolo de Jesus, ele, quando vê Maria ungir Jesus, ele faz o quê? Censura a sua atitude. Ele diz que aquilo que ela estava derramando sobre Jesus deveria ser feito o quê? Vendido e dado a quem? Aos pobres. Bem, se ele não tivesse com a intenção de roubar, como disse Jesus, que essa era a verdadeira intenção dele, o motivo dele seria um motivo muito nobre, sim ou não? Sim, mas era nobre, mas essa nobreza não poderia ser colocado acima da máxima importância que Jesus deveria ter. E às vezes as pessoas caem no mesmo erro de Judas ainda hoje. Elas acham que elas podem fazer algumas coisas para Deus com uma boa intenção até, de uma coisa social, de ajudar o pobre, de fazer uma coisa para alguém, de fazer assim, de fazer alguma coisa, mas muitas vezes isso que elas estão fazendo está tirando elas de fato honrarem plenamente a pessoa de quem? De Jesus. E como é que eu honro plenamente Jesus? Quando eu obedeço a sua palavra, e eu não faço aquilo que eu acho que eu devo fazer, eu faço aquilo que a palavra orienta que eu assim faça. Mas a intenção de Judas era podre. A intenção dele era dela não fazer isso com Jesus, mas doar esse perfume muito caro para o ministério de quem? De Jesus. E quando esse perfume fosse doado, logicamente ele iria vender, e aí iria fazer o quê? Ia dar uma pequena parte para os pobres, e a outra parte ele ia desviar
para si mesmo, tirando a honra de Jesus. E não pense que era um perfume barato. Era um perfume avaliado em 300 moedas, como diz aqui, de pratas. 300 moedas de prata. Vocês sabem por quantas moedas ele traiu Jesus? Por 30. Ele traiu Jesus por 30. Então 300 moedas representavam um valor muito significativo. Depois que ele entra em remorso porque não quis ficar com o dinheiro da traição de Jesus, ele pega esse dinheiro e leva para o templo e dá aos sacerdotes. E com esses 30 moedas de prata, eles conseguem comprar o quê? Um terreno. Então 300 moedas de prata representavam muita coisa. Muita coisa. Para Maria, a presença de Jesus era o mais importante para ela naquela casa. E o coração dela foi muito mais além do que as 300 moedas de prata. Mas eu fiquei pensando nesse texto, e esse texto ele está narrado com alguns detalhes diferentes nos outros evangelhos. E ao estudar os outros evangelhos, há um silêncio de Lázaro. E eu fiquei pensando nisso, falei, interessante que Lázaro ficou em silêncio em meio a tudo isso. Porque quando ele viu a atitude de Maria, da sua irmã, ele viu Marta agitada, ele viu Judas resmungando, mas ele não disse nada. Você sabia que muitas vezes o nosso silêncio não é bom? Muitas vezes o nosso silêncio, em algumas situações da vida, ele acaba, na verdade, não nos colocando em uma condição aonde você diz bem assim, eu tenho uma convicção e eu sei o quanto Jesus é importante para mim. Eu defendo uma causa, eu acredito em uma causa, eu acredito em uma razão, eu acredito em um princípio, eu tenho princípios, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um cristão, eu acredito no que a Bíblia diz. E muitas vezes nós silenciamos em algumas situações aonde nós deveríamos expressar a nossa fé em quem? Em Jesus, para honrá-lo muitas vezes publicamente, em muitas situações, e com vergonha, às vezes com receio de ser mal interpretado ou mal interpretada, às vezes até com receio de perder o emprego, de perder uma posição, porque hoje no mundo está assim, não é? Hoje no mundo você tomar uma posição de que você realmente é um conservador, é uma conservadora, de que você é uma pessoa que tem princípios e que não concorda com algumas coisas da sociedade, você hoje corre o risco de ser, como dizem, cancelado. Como aconteceu com esse atleta Maurício de Souza, que perdeu o emprego no Minas Clube, um atleta do basquetebol, do voleibol muito famoso no Brasil e no mundo, porque simplesmente tomou uma posição na sociedade contrária à propaganda do Burger King, e foi cancelado, como dizem por aí, recebeu pancada de tudo quanto foi jornalista, tudo quanto foi mídia, batendo nele, chamando ele, acusando ele de homofóbico, acusando ele de tantas coisas que ele na verdade não é, mas ele demonstrou os seus princípios e os seus valores e tomou um lado, uma posição, assim, eu estou aqui, eu acredito em alguma coisa. Irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo,
nesses dias que antecedem o arrebatamento da igreja, nesses dias que estamos vivendo, como diz a Bíblia, como nos dias de Noé, aonde os valores da sociedade estarão cada vez mais baixos, aonde o pecado cada vez vai estar aumentando, aonde cada vez mais tudo que você imaginar dessa loucura nesse mundo perdido vai estar se proliferando. Eu vou dizer para você uma coisa: o que hoje está parecendo ser fácil, ser cristão, não vai continuar assim, porque você realmente tem uma posição em falar: eu sou cristão, eu creio na Bíblia. Agora, nesse último final de semana, agora por esses dias, uma cantora que eu nem sei de que segmento ela é, a cantora chamada Adele, nem sei de onde ela é, nem sei o seu estilo de música, ela apenas disse algo que gostava de ser mulher. Ela só disse isso, que ela gostava de ser mulher. É para mulher dizer o quê? É para mulher dizer que não gosta de ser mulher? Ela disse apenas que gostava de ser mulher, e ela automaticamente foi massacrada nas redes sociais e cancelada nas redes sociais, acusando mais uma vez de homofobia e por aí vai. Queridos, nós precisamos ter muita certeza dos nossos fundamentos, do que é que de fato nós acreditamos, e não serão fundamentos somente de quê? De palavras. Às vezes nós precisamos parar para avaliar o quanto de fato Jesus Cristo é o mais importante em nossa vida. E essa avaliação não pode ser algo superficial. Você não pode avaliar dizendo assim: ah, não, mas eu acho que isso é irrelevante, eu já sei que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Não vai ser muito bom se essa avaliação for superficial, não, porque a minha vida e a sua vida vai girar em torno e a partir disso. Então, se você fizer uma avaliação superficial, você vai ter uma consideração por Jesus muito abaixo. O seu padrão vai ser um padrão muito baixo, se a avaliação for superficial. E esse não é o plano de Deus para nós. Amém? Com Jesus não tem meio termo. Ou você está no barco ou está fora do barco. Você é quente ou você é frio, ou você está servindo a Ele ou está servindo ao mundo, ou você é dele ou você não é dele, ou você está na luz ou você está onde? Nas trevas, ou você anda com Ele ou anda sem Ele. Sem Ele não tem meio termo. Podemos ter uma vida morna, porque sabe qual é o problema daquele morno? É que o morno, ele acha que ele é quente. Aquele que é morno, ele não se acha frio, e ele se acha o quê? Quente. Então ele sempre tem aquela posição meieira. Comprometimento sempre é aquele comprometimento que? Meieiro. Ele está, mas não está. Muitas vezes as palavras estão, mas o coração não está. E quando analisamos para esse texto aqui em João, Maria tem uma posição completamente o quê? Diferente. Ela não só faz a sua doação do perfume, como ela rompe com alguns costumes tradicionais de chegar à mesa e tocar Jesus e ungí-lo.
como ela também se humilha diante dele. Em um ambiente onde só tinha o quê? Homens. Ela não se sentiu constrangida em honrar a presença de quem? De Jesus. Mas vocês sabiam que tem pessoas que têm vergonha? Tem vergonha de honrar o nome de Jesus. Tem pessoas que têm vergonha até de carregar uma Bíblia. Tem pessoas que têm vergonha de dizer numa sala de aula, numa faculdade, ou na rede social, no ambiente de trabalho, de dizer eu sou um cristão. Mas pastor, e tem que dizer, sim. A Bíblia diz que não se acende uma luz para colocar debaixo de uma cama. A Bíblia diz que Deus nos fez como luzeiros nesse mundo para brilharmos. Aonde estivermos, aonde formos, as pessoas precisam de fato ver em nós Jesus Cristo, como diz Colossenses, Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, o considerar Jesus como o mais importante em nossa vida não é definido somente pelo quanto afirmamos ser. Não é só quando você afirma com palavras. Estou dizendo, não é só quando, porque é importante você afirmar em palavras, mas não é somente a afirmação em palavras que determina o quanto ele é importante em sua vida e também nem na minha vida. Muitas vezes nós afirmamos algumas coisas na empolgação, no embalo da empolgação, mas quando nossas palavras são colocadas em xeque, quando somos colocados diante de um tempo de pressão ou de algo similar, aí aquilo que a gente dizia ser, na verdade o que? Não é, ou não se sustenta. E nós encontramos algumas passagens bíblicas sobre isso. Nós encontramos Pedro quando ainda era aquele homem imaturo espiritualmente, que no calor da empolgação disse para Jesus em Lucas capítulo 22 que ele jamais abandonaria quem? Jesus. Pedro disse algo muito bonito, sim ou não? Mas ele disse com fundamento? Ou ele disse no calor da empolgação? Na empolgação. Você sabe que quando a pessoa ela é imatura, ela é muito empolgada, não é assim? Não é assim? Não é aquela empolgação? Não é como um namoro muitas vezes, não é? Quando a pessoa namora, que é tudo é aquelas flores bonitas, não é? Tudo empolgação, não é? Mas quando casa, Eric que casou até uma semana, né? Ainda tem muita empolgação pela frente, mas depois que casa, vai passando o tempo, acaba o quê? A empolgação. E o que é que sustenta o casamento? O amor. O amor baseado em quê? No compromisso. Não é assim? E não é mais pela empolgação, nem pela emoção. Porque tem horas que o cônjuge faz raiva ou não faz raiva? Não faz raiva não? Faz ou não faz? Faz. Todo homem aqui sabe muito bem que a mulher gosta de mexer no celular, ou não é verdade? Ou a mulher não mexe no celular do homem? Ou a mulher não vai lá olhar? Vai olhar, de noite, de meio-dia. Ela sempre dá um jeitinho secretamente de ir lá mexer. Sempre ela dá um jeitinho de ir lá, sempre. Todas são assim. Todas. Mas eu confio, mas mexe. Diz que uma vez o Senhor chegou diante de 100 mulheres e disse bem assim para 100: quem aqui não mexe no celular do marido, pode ficar em seu lugar, mas quem mexe vem na frente. Dá 100, sabe quantas vieram? 99. Uma ficou lá
Aí o Senhor disse: traga a surdinha também, traga. Traga a surdinha para cá. Essa só ficou porque não escutou, não entendeu. Mas todas mexem. E às vezes não faz raiva, algumas coisas, faz raiva alguns comportamentos. Mas o que sustenta? O amor. E o amor é fruto da maturidade. O romantismo é empolgação, mas o amor é fruto de quê? Da maturidade. Pedro estava em uma fase ainda só de empolgação, porque até aqui, o que era que ele via de Jesus? Somente o quê? Milagres. Ele só via milagre, cura, expulsando demônios, só milagre. Ele só via coisa boa, ele só via milagres. Mas ia chegar uma hora em que a chave ia esquentar, e agora as palavras dele seriam o quê? Provadas. Mas Jesus, conhecendo que o que Pedro estava dizendo era só uma empolgação, disse para ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar quantas vezes? 3. Ele disse bem assim, em outras palavras: olha, o galo vai ser mais fiel do que você. E quando Jesus foi preso, quando a chapa esquentou, quando as dificuldades vieram, quando as palavras de Pedro foram colocadas em xeque, o que aconteceu, irmãos? O que foi que Pedro fez? Ele negou Jesus. E na sua última negativa, a Bíblia diz ainda que Jesus olhou nos olhos de Pedro. E sabe o que Pedro disse? Olhou para Jesus, falou com a mulher e disse bem assim: eu não conheço esse homem. É brincadeira? Então muitas vezes aquilo que a gente diz que considera Jesus tão importante, nós vamos ser colocados em prova, irmãos. Mas Pedro amadureceu, amém? Pedro cresceu, se arrependeu. E em João capítulo 21, Jesus tem aquele encontro com ele, e que por 3 vezes pergunta: Pedro, você o quê? Você me ama? E ele diz o quê? Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ele disse: então apacenta as minhas ovelhas. Ele não disse bem assim: tu vai me negar de novo. O que ele disse para Pedro agora? Apacenta as minhas ovelhas, porque agora eu sei que o que você está dizendo não está dizendo por causa de uma empolgação, é porque você agora amadureceu, você cresceu, você tem convicção, você tem base, e essa base vai lhe ser capaz para você apacentar as minhas ovelhas. E aí Pedro passou no decorrer da história por provações mais severas do que pela primeira vez quando ele negou Jesus. Quando agora não era a sua vida que estava o quê? Para ser tirada ou não. E ele disse: mais importa obedecer a quem? A Deus, do que aos homens. Eu considero Jesus mais importante do que qualquer outra pessoa na face da terra, e obedecê-lo está acima de tudo. Essa é a palavra que eu quero que caia como uma luva no seu coração nessa noite. Que ela desça no seu coração, você entendendo: eu devo considerar Jesus mais importante do que tudo. Em Lucas também nós encontramos no capítulo 18, um jovem rico. Ele pergunta para Jesus: mestre, o que hei de fazer para receber o quê? A vida eterna. Ele disse: Jesus, você conhece os mandamentos? Ele: sim, eu obedeço os mandamentos, eu honro meu pai, eu honro a minha mãe, desde criança eu obedeço os mandamentos. Ele disse: ótimo, faça então o quê?
Faça o quê? O que disse Jesus para ele? Vá, venda o quê? Tudo que você tem. E ele diz agora a Jesus: e dê a quem? Aos pobres. Você consegue entender agora que lá em João, Judas disse para vender e dar para quem? Para os pobres. Jesus disse assim: não, os pobres sempre terão no vosso meio. E agora ele diz para esse homem rico: vá, venda e dê para quem? Aos pobres. Aí que é que diz a palavra? Que o jovem ficou como? Ficou triste. Ele disse: ah, não, assim não. Essa palavra pesou e ele saiu e disse: Jesus, como é difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. E o discípulo disse assim: ah, então é impossível. Mas ele disse: não, tudo é possível ao que crê. Esse jovem, ele era honesto ou desonesto? Honesto. Era pobre ou era rico? Rico. Ele amava a Deus por praticar os mandamentos? Sim. Mas ele amava mais a Deus ou ele amava mais as riquezas? As riquezas. Quando foi colocado na balança quem ele escolheria, ele optou pela riqueza. Ainda hoje é assim. Tem pessoas que falam que amam a Deus, mas não têm o bolso liberal para abençoar. Ah, mas eu amo Deus. E a pessoa vê um vídeo desse de missões e não se movimenta para nada. Não, mas eu não dou porque eu não tenho. Não, você não tem. Não dá porque não quer. Ah, mas Deus sabe do meu coração. Agora, interessante, em Lucas também encontramos um homem chamado Lázaro, um homem rico também, sim ou não? Honesto ou desonesto? Hã? Eu acho que ele era desonesto. A Bíblia diz que Lázaro subiu para ver Jesus numa árvore. Lázaro descobriu: Zaqueu, desonesto. Jesus disse para ele: hoje me convém entrar onde? Em sua casa. Jesus não prega ali, não tem explícito no texto ele pregando um sermão, dizendo: olha, Zaqueu, você tem que se arrepender, você tem que arrumar a sua vida, você tem que se organizar, você tem que ser fiel, tem que ser dizimista, tem que ser ofertante, tem que arrumar a sua... Jesus não disse para ele o que disse para o jovem rico. Ele não disse para Zaqueu: ok, venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Ele não disse nada. Apenas a presença dele na casa de Zaqueu fez o que, amados? O constrangeu de tal modo que ele disse assim: eu preciso colocar a minha vida em ordem para andar com esse homem. Como esse homem tem uma presença tão santa, como esse homem carrega algo tão impactante da presença de Deus. Ele veio na minha casa e esse homem se sentiu assim, totalmente nu, moralmente. E ele disse bem assim: eu preciso organizar a minha vida. E ele diz, sem Jesus confrontá-lo,
ele disse espontaneamente: Senhor, olha, eu estou pronto a devolver 4 vezes mais aquelas pessoas de quem eu fiz o quê? Eu defraudei, de que eu cobrei o imposto indevido. Eu estou disposto a colocar toda a minha vida o quê? Em ordem. E aí disse o que Jesus para ele? Hoje, salvação chegou em sua casa. O que ele não disse para o jovem rico? O jovem rico queria a vida eterna, mas não estava disposto a abdicar dessa posição que ele colocava o dinheiro como Deus na sua vida. Já Zaqueu foi diferente. Ele nem precisou ser confrontado. E eu pergunto, meu Deus, quantas pessoas que ainda estão na igreja, que já até levantaram a mão para Jesus, que até já foram batizados nas águas, que até já experimentaram alguma coisa mais de Deus, e é uma luta danada para colocar a vida em ordem. A vida é uma desordem. Quantos me amam aqui? Tudo desorganizado. Irmãos, a gente pode chegar em Jesus com a vida bagunçada. O que foi que ele disse para aquela mulher pega em adultério? Ele disse: está perdoado e beleza? Ele disse o que para ela? Eu não condeno você não. Agora vai e o que? Não peques mais. É normal a pessoa chegar na igreja, no reino de Deus, com a vida o quê? Bagunçada. Mas à medida que ela vai recebendo a palavra e vai entendendo a importância que Jesus tem na vida dela, ela vai dizer assim: eu quero ajustar, eu quero acertar todas as áreas da minha vida. Eu quero acertar meu casamento, se não for civilmente casado. Eu quero acertar a minha vida com Deus, com as minhas finanças. Quero me tornar um dizimista. Eu quero ser um ofertante. Eu quero viver agora em honestidade. Se eu fazia o negócio da maneira desonesta, dando vantagem, levando vantagem sobre os outros, dando meia volta, agora eu vou querer fazer tudo da maneira correta. Antes era um velho homem. Esse velho homem fez o quê? Morreu. Agora é um novo homem, uma nova vida. E agora eu quero viver dentro do padrão que Deus tem para mim, porque eu considero Jesus como mais importante na minha vida. Não estou condenando você, mas estou chamando a sua vida para perto de Deus, para você falar: Senhor, eu quero acertar na parte de Deus, eu quero andar com o Senhor. Irmãos, eu estou lendo um livro sobre escatologia, que é os últimos acontecimentos, volume 2 do fim dos tempos, lendo agora sobre as recompensas eternas esses dias. E eu falei com Sandra essa semana em casa, eu falei: Sandra, meu Deus, como as pessoas estão sem noção do que as aguarda na eternidade, como as pessoas não têm noção do que tem para elas na eternidade. Como as pessoas estão com a mente tão focada no hoje e nas coisas simplesmente o quê? Terrenas, sem olhar que um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E não é para ser julgado para decidir o nosso futuro. O nosso futuro é decidido pela nossa fé em Jesus, mas esse tribunal é para ser julgado a nossa conduta, as nossas obras, como diz em Efésios capítulo 2, que fomos salvos pela fé, não por obras, mas para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, Deus ele pavimentou, ele preparou um caminho espiritual para você. Como disse o pastor Lito ontem, um destino, um plano, uma missão, um projeto de vida para você. E as pessoas simplesmente caminham
cega, sempre colocando outras coisas à frente como mais importante do que Jesus Cristo. E ele disse em Mateus 6:33: busque em primeiro lugar o reino, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E as pessoas muitas vezes ficam colocando sempre o quê? Desculpas, só desculpas. É porque está chovendo, é porque está muito calor agora, é o coronavírus, é a variante, é não sei o que lá, é a tosse, é a gripe, é a febre, é o contágio, é porque está assim, o carro está quebrado, eu estou sem dinheiro, sempre colocando o quê? Uma desculpa. Mas essas desculpas só expõem, na verdade, que o coração de fato não está inteiramente ainda entregue para quem? Para Jesus. E amados, as nossas palavras não se sustentam. Quando consideramos Jesus Cristo como o mais importante em nossa vida, nós não temos nenhuma reserva, nem constrangimento, tanto de assumirmos a nossa fé nele, quanto em derramarmos o nosso coração diante dele, quer seja no secreto ou publicamente, como fez Maria. Não tem vergonha. Aonde você estiver, você não tem vergonha de expressar a sua fé em quem? Em Jesus. Eu já contei aqui que eu estava uma vez passando por uma tribulação muito grande na minha vida financeira, e eu estava indo no prédio do INSS falar com um amigo meu, e na época o prédio do INSS, esse que está aí desativado, tinha o Banco do Brasil lá dentro, e eu saí do Banco do Brasil para poder entrar para ir no administrativo do INSS, e tinha um fluxo muito grande de pessoas dentro da agência do INSS, e enquanto eu ia transitando, um profeta, Marcelo, me parou e disse bem assim: se ajoelhe, porque Deus tem algo para você. E agora? Você todo arrumado, vai ser ajoelhado no lugar assim, com um monte de gente passando para lá e para cá. Eu vou dizer assim, vamos ali no banheiro, né? Vamos para cá para o cantinho reservado. Aqui não, né? Quando ele falou isso, eu não pensei duas vezes, eu vi assim aí. E as pessoas aí em volta pararam. Quando eu baixei meu joelho, fechei assim os olhos, baixei a cabeça para ele orar, ele não me conhecia, nem eu o conhecia. Quando eu fiz assim, ele levantou minhas mãos, pegou pela mão e disse bem assim: pode ficar de pé, Deus só queria provar a sua humildade diante dele. E eu falei, mas qual é a palavra? Ele disse, não tem palavra, pode ir, deixa com você já. Deus só queria provar a sua humildade diante dele. Eu não estou aqui me gloriando, dizendo que eu sou humilde. Eu estou apenas dizendo que quando consideramos Jesus mais importante em nossa vida, nós não temos nenhum constrangimento de honrar o seu nome ou a sua presença e de se derramar diante dele, quer seja no reservado ou quer seja publicamente. Não temos vergonha. Às vezes as pessoas estão aqui nesse ambiente de igreja, a gente paga as luzes para facilitar, faz um apelo, a pessoa sabe que é ela e ela ainda fica como? Mas eu tenho vergonha, eu vou ter que fazer isso. Eu tenho vergonha porque eu tenho que levantar a mão para aceitar Jesus. Publicamente tenho que levantar a mão. Disse bem assim em Mateus 10:32, que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Ele tanto nos honra quando estamos no secreto, quanto nos honra também quando expressamos a nossa fé nele publicamente. Eu vou concluir mais uma vez afirmando isso.
Estamos vivendo dias terríveis e a tendência não é melhorar. Biblicamente, a tendência é piorar. É piorar. E não está pior ainda, porque a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2 que o espírito do anticristo não está operando muito mais ainda por causa daquele que o detém, que é o Espírito Santo agindo na igreja. A igreja só está contendo o avanço de quê? Do mal. Só está represando. E quando ela for arrebatada, aí toda a sujeira vai o quê? Vai se expandir por esse mundo afora, sem a igreja aqui. E por causa disso também virá o julgamento de Deus, a ira de Deus sobre a humanidade. Não é agora. Nós não aguardamos pela ira, nós aguardamos pelo arrebatamento. Então estamos vivendo dias que a tendência é piorar. Por isso é muito relevante você ter muito bem definido em seu coração o quanto Jesus Cristo significa para você. Ele é tudo? Sim ou não? Ele é tudo? Ele é tudo para você? Você já está com a sua vida em ordem? Se o arrebatamento acontecesse hoje de noite, pelo que você conhece de você mesmo, você acha que você iria? Você acha que você ia subir? Hã? Sim ou não? Ou vai na segunda leva? Agora, ciente então de que você vai ser arrebatado de primeira, e só tem um arrebatamento, na verdade. Então, ciente desse arrebatamento, você está pronto para se encontrar com Jesus no tribunal dele, das recompensas? Como disse Paulo quando estava perto de morrer, ele disse assim: a minha coroa me aguarda. A coroa que eu vou receber do justo juiz naquele dia me aguarda. Porque em Apocalipse capítulo 3, 2 e 3, nas cartas às 7 igrejas, sempre diz: ao vencedor eu dar-te-ei, ao vencedor eu dar-te-ei, ao vencedor eu dar-te-ei. Queridos, estamos entrando em um tempo em que ser evangélico não vai ser uma bandeirinha para a gente ficar: esse é evangélico. Ser evangélico vai significar muita renúncia. Por isso nós investimos nessa igreja, na palavra, para que o nosso povo seja um povo sólido na palavra. Por isso temos culto, tem quinta de glória com pregadores afinados com a palavra. Temos conferência com homens, com mulheres de Deus afinados com a palavra. Temos oração, discipulado para a juventude, para a adolescente, ministrações e ministrações com pessoas afinados com a palavra de Deus. Quanto Jesus é importante para você? É Ele que é o mais importante para você? Sim ou não? Concluo dizendo que dar a Ele o lugar de importância que lhe é devido é não sair para a correria do dia a dia sem antes ter um tempo a sós de qualidade com Ele. Quando você considera Jesus como mais importante, você fala: Senhor, eu preciso, antes de tudo, ter um tempo a sós com o Senhor. Você pode fazer esse tempo a sós no seu carro, pode fazer no ônibus, na bicicleta, aonde você for. Mas quando você toca os céus, toca o coração de Jesus, por meio do louvor, da oração e da adoração,
o seu dia diferente. Ele toca no seu dia de uma forma sobrenatural. Pode até ter problemas, mas nem os problemas lhe impactam como lhe impactaria se você não buscasse. E nem você também resolve os problemas como resolveria se não buscasse. Quando buscamos o Senhor, quando damos a Ele a honra que Ele é devida, buscando em primeiro lugar, dando a Ele a primazia do dia, ainda que estejamos diante de um dia mau, a capacidade e a graça que Ele nos dá para lidar com as situações é totalmente diferente. É uma sabedoria, é uma graça, é uma paz, é uma plenitude totalmente diferente. Você não perde a estabilidade emocional, você não perde o controle, você fica meio... Você está anestesiado, você não está ouvindo o que eu estou dizendo, não. Você fala, não, está tudo tranquilo. Eu recebi hoje de manhã um telefonema de uma mãe, dizendo, pastor, meu filho está vomitando, está assim, com dor de cabeça, assim. De imediato já orei no telefone e disse para a mãe, fique tranquila, vai ficar tudo bem. Só dê graças a Deus e o dia vai ser bom. E no final do dia recebi a mensagem da mãe, pastor, meu filho dormiu, acordou e está bem. É assim, irmãos. Quando a gente dá para Jesus aquilo que é devido a Ele, as coisas vêm, mas elas são absorvidas por uma graça sobrenatural. Eu quero que você saia daqui hoje com essa consciência. Eu preciso ter Jesus como o mais importante na minha vida, em qualquer relação na minha vida. Feche os seus olhos sobre sua cabeça.